Olá a todos, aqui é mais uma vez o professor Ayrton, com mais uma videoaula que faz parte do projeto Bioquímica Ensino Híbrido, junto com o professor Eliseu e a professora Giuliana. Essa aula corresponde ao ciclo de Krebs e cadeia respiratória, porém nós vamos dividi-la em duas partes. Essa primeira eu irei trabalhar especificamente o ciclo de Krebs e depois nós vamos trabalhar a cadeia respiratória e também a fosforilação oxidativa. Então, essa aula irá se resumir ao ciclo de Krebs, será uma aula curta e pequena, né? Bom, os pontos que nós iremos trabalhar basicamente a visão geral da respiração celular, para entender a posição do ciclo de Krebs da cadeia respiratória, os componentes e a regulação do ciclo de Krebs, outras finalidades do ciclo de Krebs. E vamos parar por aqui. Cadeia respiratória, seus componentes e fosforilação oxidativa será na videoaula seguinte, ok? Assim como também os inibidores da cadeia respiratória e as espécies reativas de oxigênio. Bom, o que é respiração celular? Basicamente, respiração celular é a quebra total da glicose em ATP, água e CO2. O que nós vamos ver é que a respiração celular começa na via glicolítica, né, se junta com o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória e a fosforilação oxidativa. Lembrar que isso aqui acontece no citosol, não é? Isso daqui acontece na matriz mitocondrial, né? O ciclo de Krebs acontece dentro da mitocôndria, sendo que na matriz mitocondrial, e esses dois camaradas aqui acontecem dentro da mitocôndria, sendo que na crista, mitocondrial. Tá? Só relembrando a respiração celular, deixa eu apagar aqui só para que vocês lembrem também o que é crista e o que é matriz mitocondrial, ok? Em seguida aqui nós temos uma visão geral, então nós temos aqui a via glicolítica, né? Saindo do piruvato. Então o que é que vai acontecer com o piruvato? Vai entrar na mitocôndria, acontece a primeira, digamos assim, etapa do processo ciclo de Krebs, que é a transformação em acetil-CoA, o ciclo de Krebs propriamente dito, que tem vários produtos, entre eles CO2, ATP, FAD e NAD, H, sendo que o FAD e o NADH vão para a cadeia respiratória, onde na presença do oxigênio são convertidos em hidrogênio, e a energia desse processo é utilizada para a produção da ATP, a fosforilação oxidativa. Lógico que aqui está numa visão muito geral, num resumão, para que vocês possam se posicionar no conteúdo. Isso aqui a gente já trabalhou, a via glicolítica. O que nós vamos ver nessa videoaula é isso daqui, e na outra videoaula nós iremos trabalhar especificamente essa parte, tá? Então vamos lá falar então sobre os componentes e a regulação do ciclo de Krebs. Tudo começa com a produção do acetil-CoA, tá? O ácido pirúvico. Ele entra na mitocôndria, essa figura ela é excelente, mostrando a entrada do piruvato. Quando o piruvato não entra, o que é que vai acontecer? Haverá a produção do lactato. E essa produção ela visa como principal, digamos assim, função, né, é consumir esse NADH que foi produzido lá na via glicolítica. Uma vez esse piruvato ele entrando na mitocôndria, ele será transformado em acetil-CoA. Tá? Para que ocorra essa, essa transformação, envolve uma enzima, tá certo? Que é uma enzima multienzimática, né? Ou seja, é uma enzima que catalisa várias reações. Então, essa reação não é uma reação direta, não é uma reação simples como está aí, tá certo? Colocado no slide, porém envolve várias e várias e várias e várias etapas, basicamente são 5 etapas e é um complexo, né? Um complexo chamado complexo piruvato desidrogenase, né? Então o que é que ela faz? Ela retira o CO2, ela faz tudo isso. Ela retira o CO2, e quando ela retira CO2, ela permite a entrada da coenzima A, tá certo? E ela também retira hidrogênio, tá certo? Fazendo uma desidrogenação. Então, é uma enzima que faz muita coisa, tá certo?
por isso é chamada de complexo multienzimático, tá? Uma vez formado o acetil-CoA, piruvato desidrogenase, uma vez formado o acetil-CoA, vem a segunda fase do ciclo de Krebs, que é o quê? O processo de oxidação do acetil. Esse acetil ele será oxidado, tá certo? Em reações cíclicas, tá? E essa oxidação faz com que ocorra a produção de vários NADs e FADs que serão utilizados, como a gente viu, né, lá para a cadeia respiratória. Lembre-se também que essa oxidação ocorre a liberação de CO2 e também a produção de ATP. Então vamos ver mais especificamente como tudo isso acontece. Então tá aí a primeira etapa, eu tenho um piruvato com 3 carbonos, tenho um acetil com 2. Por que ocorreu essa diminuição de 3 para 2? Porque ocorreu uma perda de carbono na forma de CO2, também ocorreu uma desidrogenação e também ocorreu a ligação da coenzima A ao acetil. Tudo isso, né, feito por um complexo de enzima que catalisa várias reações numa enzima só, chamado piruvato desidrogenase. Eu quero chamar a sua atenção porque existe um outro complexo enzimático que faz parte também do ciclo de Krebs, tá? Bom, uma vez o acetil-CoA sendo formado, ocorre então a condensação, tá? do oxalacetato e acetil-CoA em citrato. É só você observar que o oxalacetato ele tem 4 carbonos e esse 4 carbonos vai se juntar com esse composto de 2 carbonos e haverá uma condensação para citrato, C2. Tá? Quero lembrar também que quando ocorre essa condensação, o acetil-CoA ele é reciclado para vir novamente aqui junto com o piruvato e a piruvato desidrogenase produzir novo acetil-CoA. Uma vez formado o citrato, forma-se então agora o isocitrato, um processo, né, uma reação simples, uma reação. Eu gostaria que você parasse agora, tá, e imaginasse e tentasse imaginar o que seria essa reação do citrato, né, para isocitrato. Então é uma reação onde nós vamos ver uma desidratação e uma reidratação, ou seja, perde-se água e ganha-se água, formando o isocitrato, tá? Não ocorreu descarboxilação, não ocorreu, como é que eu posso dizer, desidrogenação, então apenas entrou água, porque entre o citrato e o isocitrato tem o cis-aconitato, que eu não vou colocar aqui para não aumentar a quantidade de etapas, mas basicamente sai água e entra água e eu transformo o citrato, tá certo, em isocitrato, tá ok? O isocitrato ele é transformado em alfa-cetoglutarato e agora gostaria que você parasse a aula e tentasse descobrir quais são as reações que estão aí envolvidas. Bom, então para você que parou e tentou encontrar que reação é essa, isso aí é uma descarboxilação oxidativa. Opa! Descarboxilação oxidativa eu já vi, professor Ayrton. Exatamente, aqui também. Aqui também ocorre uma descarboxilação oxidativa. Inclusive, eu estou tentando mostrar o ciclo de Krebs aqui de maneira bem simples, e à medida que a gente for passando os slides, eu vou trabalhando mais isso, mostrando as enzimas. Por enquanto, eu só estou querendo que você entenda como ocorre o ciclo de Krebs. Então, se aqui saiu de C6 para C5, ocorreu uma descarboxilação. E uma dica que eu dou, dentro da mitocôndria, só dentro dela, quase toda descarboxilação é acompanhada de uma desidrogenação. Ou seja, dentro da mitocôndria, toda descarboxilação ela é o quê? Oxidativa, tá certo? Aí o alfa-cetoglutarato é transformado em succinil-CoA. Eu pergunto a você, mais uma vez, que tipo, né, de reação é essa do alfa-cetoglutarato em succinil-CoA?
Bom, para você que parou e tentou responder e pensou em descarboxilação oxidativa, está completamente correto. No interior da mitocôndria, toda descarboxilação ela vem acompanhada de uma desidrogenação. Lembrem-se, aqui eu tinha C5, passei a ter C4. Tá? Então, vocês estão vendo que a quantidade de carbono está diminuindo. Tá? O alfa-cetoglutarato em succinil-CoA é catalisado também por um complexo enzimático semelhante a piruvato desidrogenase. Então, eu tenho um complexo enzimático aqui e vou ter complexo enzimático aqui. Tá? Por enquanto, não vou entrar em detalhes a respeito das enzimas de cada reação. Por enquanto, eu quero só que você entenda o que é que está acontecendo. Bom, o succinil-CoA vai ser transformado em succinato e será liberado um GTP. GTP ou ATP. Na realidade, o que acontece aqui? O GTP ele é utilizado para produzir ATP. Como assim? Eu pego o GTP mais ADP e ele vai se transformar em GDP mais ATP. Então, essa produção aqui, ela não é direta em ATP, mas significa que ela é um ATP. Por quê? Porque esse GTP será utilizado para a produção, a conversão de ADP em ATP, tá certo? Então, eu vou ter a produção aí do GTP ou do ADP. Em seguida, o succinato ele é transformado em fumarato. Gente, que reação é essa, né? Sim, até me esqueci. Lembre-se que essa reação é uma reação de fosforilação, tá certo? E sendo uma reação de como é que se diz? De fosforilação, ocorre a transferência de fosfato para, no caso aí, a produção do GTP. Eu pergunto agora a você, essa segunda reação do succinato em fumarato, ela é uma reação que é uma reação de descarboxilação oxidativa? Não, é uma reação de desidrogenação, sendo que uma desidrogenação sendo utilizado o carreador do FAD, tá? O carreador de hidrogênio sendo o FAD. E aí, nós vamos ver que continua aqui ó, de C4 para C4, daqui também veio daqui para cá, não houve alteração na quantidade de carbonos, houve uma fosforilação. Aqui houve uma desidrogenação, então daqui para cá aconteceu uma oxidação, tá? E do fumarato para o malato, o que é que vai acontecer? Não coloquei aqui, mas vai entrar uma molécula de água. Acontecerá uma hidrogenação, transformando o fumarato em malato e, por fim, tá certo? O malato sendo transformado em oxalacetato, regenerando o oxalacetato por um processo de reação de desidrogenação. Então, basicamente, o ciclo de Krebs é isso, tá certo? A primeira fase significa a síntese do acetil-CoA, aí é seguida de uma condensação, tá certo? Depois de uma desidratação e uma hidratação formando o isocitrato, depois uma descarboxilação oxidativa, outra descarboxilação oxidativa, um processo de fosforilação, desidrogenação, hidratação e desidratação, formando cada um desses compostos. Então, basicamente, os produtos do ciclo de Krebs incluem a formação de NAD, de CO2, de GTP, tá certo? Que será transformado, que será utilizado para a transformação do ATP, tá certo? Então, o ciclo de Krebs também conhecido como ciclo do ácido cítrico, né? Aqui nós vamos ver mais detalhadamente esse processo reativo com o nome das enzimas, só para que vocês conheçam. Aqui eu tenho a citrato sintetase, né, que vai fazer a reação de condensação, tá certo? Aqui eu vou ter a aconitase, que vai fazer esse processo de desidratação e reidratação para a formação do isocitrato, porque é mantida a quantidade de carbonos, tá? Nós vamos ver aqui a isocitrato desidrogenase, porque vai promover uma reação de descarboxilação oxidativa.
A outra enzima é o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Lembrar que essa enzima ela é um complexo multienzimático semelhante a piruvato desidrogenase. Né? A fosforilação é feita pela succinil-CoA sintetase. A outra reação, que é uma desidrogenação, é feita pela sucitato desidrogenase. No malato, lembre-se, há uma hidratação, é feita pela fumerase. E, por fim, a malato desidrogenase, que vai fazer a desidrogenação. Então, basicamente, agora a gente já está começando a tornar um pouco mais complexa essa visão do ciclo de Krebs. Né? Em linhas gerais, é basicamente o quê? O ciclo de Krebs consiste na produção de CO2, NADH+, GTP, que será utilizado como matéria-prima para a produção do ATP, tá certo? E FADH2. Esses são os principais produtos. Lembre-se que isso é um processo cíclico e oxidativo, tá? Onde as principais reações são de hidratação, de desidratação, de descarboxilação oxidativa e de fosforilação. Essas são as principais reações que acontecem no ciclo de Krebs. Tá? Aqui vocês vão começar a ver mais especificamente, tá certo? Os compostos, assim, na sua visão estrutural, como é o citrato, como é o isocitrato, como é o alfa-cetoglutarato. Então veja aqui do citrato para alfa-cetoglutarato, o CO2 perdido foi esse aqui, tá? Do alfa-cetoglutarato, a estrutura do succinato, do succinil-CoA, quer dizer, do succinato. Em seguida do fumarato, ó, que ocorreu a formação da dupla ligação. Essa dupla ligação, ela desaparece no malato porque ocorreu o quê? Uma hidratação. Tá? E assim por diante. Lembre-se que o ciclo de Krebs ele regenera, tá certo? O oxalacetato. Bom, aqui nós já vamos ter uma visão mais completa, tá certo? Do ciclo de Krebs, onde mais detalhadamente eu vou ver a estrutura de cada composto, tá? O que é que eu gostaria? Que você parasse a videoaula agora, desse uma olhadinha em cada estrutura, o que é que está sendo modificado, o que é que não está sendo modificado, o que é que está sendo perdido, o que é que está ganhando, quem é mais oxidativo, quem é menos oxidativo. Se você estava na primeira aula presencial, tá certo? Dessa sequência de vias metabólicas, a gente trabalhou esses compostos para vocês fazerem uma sequência de composto mais oxidativo e menos oxidativo. Então, tentem ler, veja o porquê de cada um ser mais oxidado do que o outro. Lembrem-se, o ciclo de Krebs é uma sequência de reações que torna cada vez mais o composto um pouco mais oxidativo, tendo reações de condensação, reações de desidratação e reidratação, descarboxilação oxidativa, fosforilação, desidrogenação, hidratação e desidrogenação. Tá? Aqui você tem, de fato, uma visão geral do ciclo de Krebs. Tá, joia? E agora nós vamos chegando ao fim da videoaula. Como disse, era uma videoaula curta, a gente não vai trabalhar especificamente cada reação, é só para você ter uma visão geral para a gente trabalhar na aula presencial. Bom, a via de regulação do ciclo de Krebs é muito simples. Né? É feita principalmente pela disponibilidade de energia. E quando a gente fala em disponibilidade de energia, a gente fala basicamente em ATP. Tá? Então, existem 3 pontos de regulação do ciclo de Krebs. O primeiro ponto é na citrato sintase, o segundo ponto é no isocitrato desidrogenase e no terceiro ponto é no alfa-cetoglutarato desidrogenase. Tá? Esses 3 pontos são os principais pontos de regulação. Todos eles têm um forte apelo com ATP. Então, ATP ele vai muito ATP, muita disponibilidade energética, inibe o citrato e inibe assim o processo da via de Krebs. Fora do ciclo de Krebs, quando o piruvato entra
entra na mitocôndria, ele também, muito ATP, vai inibir a piruvato desidrogenase, tá certo? Vai inibir a piruvato desidrogenase. O ATP também vai inibir o isocitrato desidrogenase. Agora, lembrem-se, disponibilidade energética não quer só dizer muito ATP. A célula pode ler que há muito ATP através de quem? Através de outros, ou que há muita energia através de outros indícios, principalmente o que? Se tem muito NADH. Se está com muito NADH, isso significa também dizer que existe muita disponibilidade energética. E vocês vão entender isso quando for na aula de cadeia respiratória. Então, olha só, o NADH também regula o citrato citetase, regula também o isocitrato desidrogenase e regula também o alfa-cetoglutarato. Além disso, nós temos os processos de feedback negativo, né? O citrato ele pode ser inibido, pode inibir a citrato citetase, tá certo? E o succinil-CoA também pode, excesso de succinil-CoA também pode inibir o citrato. Mas por que o succinil-CoA ele tem essa capacidade de inibir lá em cima o acetil-CoA, tá certo? Porque o ciclo de Krebs ele tem vários pontos de abastecimento, tá? Então ele pode ser abastecido e através desse processo de abastecimento aumentar muito a quantidade de succinil que pode inibir a citrato sintase lá em cima, tá? E existem alguns outros fatores que podem o quê? Estimular. Se a alta disponibilidade de energia inibe o ciclo de Krebs, a baixa disponibilidade ela o quê? Estimula e acelera, principalmente na isocitrato desidrogenase. ATP estimula muito o ciclo de Krebs, assim também como o cálcio. Tá? E aí eu vou deixar essa pergunta para vocês, né? Como é que esse cálcio aí vai estimular essas enzimas, tá? Vou deixar aí para vocês pesquisarem e verem como é que esse cálcio regula essa via, tá? E por fim, para a gente terminar essa aula, o ciclo de Krebs, a gente viu, vou até voltar aqui, o ciclo de Krebs é um processo degradativo e oxidativo, né? Ele vai degradando os compostos e assim vai oxidando, retirando hidrogênio, retirando CO2 e por aí vai, tá? Porém, o ciclo de Krebs, ele também, ou o ciclo do ácido cítrico, ele também pode fazer parte das reações anabólicas, ou seja, alguns metabólitos do ciclo de Krebs são utilizados para a síntese de substâncias, como por exemplo o citrato, que pode ser utilizado para a produção de ácidos graxos, o alfa-cetoglutarato para a produção do glutamato, tá? Outro exemplo, o oxalacetato, que pode ser utilizado para a produção de asparagina, ou para a produção de outros aminoácidos, síntese de outros aminoácidos ditos naturais, onde são capazes de serem, onde a gente pode produzir. Inclusive, pode ser precursor também da síntese de quê? De glicose. Então, ou seja, alguns componentes do ciclo de Krebs, tá certo? Alguns componentes intermediários, tá certo? Podem ser precursores de muitas vias biosintéticas, tá? Onde nós vamos ver a síntese de compostos, tá certo? Então, gente, por hoje é só. Essa videoaula foi curta, de uma certa forma rápida, mas para atender basicamente a explicação do ciclo de Krebs para vocês. Até mais!